Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Enquanto a gente inicia a nossa conversa do programa de hoje, eu queria desafiar você a compartilhar o link do programa Texto e Contexto com seus amigos, familiares, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desse programa. Hoje nós vamos iniciar uma nova série no programa Texto e Contexto. Durante esses últimos meses, a cada mês a gente escolhe um tema doutrinário para conversarmos no nosso programa, mas nos programas Texto e Contexto do mês de agosto, nós decidimos ler um livro da Escritura Sagrada. Nós vamos fazer uma experiência diferente no programa Texto e Contexto. Hora ou outra a gente vai fazer isso aqui, escolher um livro da Palavra de Deus para conversarmos sobre esse livro. E para o mês de agosto nós escolhemos o livro do profeta Malaquias. E para iniciarmos essa nossa conversa e essa nossa nova série, nós temos a alegria de ter aqui conosco pastor Adailson e pastor Alan. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Graça e paz a todos e a todas. Alan, Eleilton, vamos ao estudo da palavra. A paz do Senhor, pastor Adailson, pastor Eleilton. Cumprimento a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus. Estou bastante animado e me sinto honrado por estar aqui podendo colaborar com esse tema, né? Conversar sobre esse assunto. Amém. Espero que seja um período realmente edificante para a gente. Bom, já que a proposta do programa desse mês, de agosto, é conversar sobre o livro do profeta Malaquias, eu queria desafiar você também a sempre vir para o programa Texto e Contexto com a sua Bíblia em mãos, ou a Bíblia impressa, ou então a Bíblia na versão digital, mas sempre tenha o texto aí no jeito, porque nós vamos fazer a leitura e vamos comentar todo o texto do livro do profeta Malaquias. Eu tenho certeza que será um tempo de rico aprendizado e crescimento para todos nós. Malaquias profetizou num período decisivo na história do povo de Deus. É um livro desafiador, interessante do Antigo Testamento, um livro que foi escrito num estilo com muitas perguntas, São 23 perguntas que nós temos no livro do profeta Malaquias, e ele toca em temas como desonestidade, culto a Deus, divórcio, dízimo, enfim, tem muitos temas legais que nós vamos passar por esses temas enquanto estivermos conversando sobre o livro do profeta Malaquias. Nesse primeiro programa, a gente começa essa nossa jornada de estudos, que vai durar todo o mês de agosto, no livro de Malaquias, com os 5 primeiros versículos de Malaquias. Mas antes de entrarmos diretamente no texto, pastor Adailson, fala um pouco para a gente sobre quem era o profeta Malaquias, Quem foi esse profeta chamado Malaquias, cujo livro está aí no Antigo Testamento, está na nossa Bíblia e que servirá de base para os nossos estudos? Então, Malaquias ele foi um personagem histórico, Então, Malaquias foi um profeta e é o último dos profetas, a gente pode dizer assim. O que a gente tem é uma disputa que não foi lá uma disputa muito grande a respeito de se ele era de fato um personagem histórico ou não, por causa do nome dele, Porque o nome dele, em hebraico, ele é o mesmo nome para anjos, mensageiros, como a gente vê no Antigo Testamento, Um mensageiro é um anjo, E pelo fato de, no final do nome dele, aparecer uma partícula, que é uma partícula de um pronome pessoal possessivo, então teve uma pequena disputa a respeito se era o nome de um personagem histórico ou se era uma frase. O título do livro. O título do livro. Então houve um questionamento. Só que o que a gente sabe é que pela maioria dos autores que nós conhecemos, se você pegar aí os comentários bíblicos, todos eles vão na mesma linha de que, de fato, Malaquias foi um personagem histórico, pós-exílico, levantado por Deus para dialogar com o seu povo. Então, Malaquias para nós foi
de fato, um personagem histórico. Uma outra coisa interessante é que você tem, né, se não fosse um personagem histórico com o título, fugiria um pouco da regra dos profetas, porque você tem os profetas, eles vêm com o nome, né? Ageu, Isaías, Zacarias, então fugiria um pouco da regra dos demais profetas. Então Malaquias é um personagem histórico que profetizou no pós-exílio ali e com uma mensagem de Deus para o povo no momento importante da história de Israel. Interessante. Então, é um personagem histórico, a gente pode afirmar isso. E, diferente de outros profetas, nós não temos informações sobre Malaquias a respeito de parentesco. Alguns profetas a gente tem isso, né? Filho desse. Alguns profetas falam até no que eles serviam ou trabalhavam. Então, Malaquias nós não temos essas informações. A informação que tem, assim, você vai ter pouquíssimas informações, né? A respeito do nome você tem até no Talmud uma referência a um Malaquias que fazia parte da grande congregação dessa época. Então, informação mesmo você tem pouca. A informação mesmo é do texto dele, né? Que é importante para nós. Nesse caso, parece que o mais importante é a mensagem do que o mensageiro. A ênfase está toda na mensagem. Ok, muito bom. E antes de entrar, então, falamos um pouco sobre o profeta, antes de entrar no texto, acho que é importante uma outra informação também a respeito do período em que o profeta escreveu. Nós não sabemos muito a respeito dele, não tem tantas informações assim, mas nós temos informações a respeito desse período em que ele profetizou. Sim. Então, ajuda a gente a entender um pouco melhor, pastor Alan, esse período histórico do livro do profeta Malaquias, né? O período em que a nação de Israel se encontrava, quando esse livro foi escrito. A gente já deu aqui algumas dicas, falando que ele se encontra no período pós-exílio, né? Lembrar que o povo de Israel, conforme as profecias de Jeremias, como um juízo de Deus sobre Israel, eles ficaram cativos na Babilônia durante 70 anos, e conforme a profecia do próprio profeta Jeremias, no cabo desse tempo eles retornaram para Jerusalém. A gente recentemente estudou uma série de lições bíblicas que falava exatamente desse contexto e ajuda a gente a lembrar bem o contexto, né? O povo que volta em 3 levas para Jerusalém. A primeira leva com Zorobabel, que reconstrói o templo, e depois uma segunda leva de judeus que vem da Babilônia com Esdras, que é um grupo, em 15 anos aproximadamente, 15 anos depois de Esdras, vem Neemias. E assim, nesse período, tudo indica, assim, conforme você lê os acontecimentos aqui, uma coisa que a gente tem certeza que foi depois da construção do templo, certamente depois da construção do templo. Então, no mínimo 100 anos depois do retorno, desse primeiro retorno. Um tempo depois da construção, da reconstrução do templo. O que isso nos fala sobre o contexto? Coloca Malaquias exatamente como contemporâneo de Esdras e de Neemias. Então, eles viveram no mesmo período, ou na mesma época que Neemias, ou pouco tempo depois. E quando você lê o texto de Neemias e você vê a situação que está acontecendo, descrito no livro de Neemias, logo você percebe que é muito parecido com os mesmos problemas de Malaquias. Na verdade, quando você estuda Neemias e Esdras também, você acaba tendo que citar o livro de Malaquias porque eles estão lidando com os mesmos problemas, né? Então, algumas coisas que a gente poderia dizer desse contexto é que a primeira geração dos judeus que voltaram de Jerusalém já se passaram, né? Foi 100 anos aí. Então é uma nova geração, e essa nova geração parece estar mais acomodada, né? Esse livro, a denúncia que é feita é que o povo estava indiferente, né? Estava com frieza espiritual, com desleixo com as coisas de Deus. Então essa é a grande questão aqui. O profeta vem então trazer uma palavra
para esse contexto. A gente Mesmo... fala sobre frieza, né? E frieza, sobre a questão da indiferença com Deus, com o amor de Deus. Parece ser uma coisa tão corriqueira, né? Tão simples, mas esse livro ele denuncia isso como a origem, como a raiz de muitos males espirituais, né? Aí me fez lembrar uma história que eu ouvi de um pastor chamado Samuel Urfort. É um homem de Deus, servo de Deus, e ele uma vez estava no seu escritório, né? E ele começou a orar alto assim, e chamou a atenção. Ele deixou a porta um pouco aberta, a secretária percebeu o desespero daquele homem e a forma que ele orava, e ela, assim, preocupada e também por curiosidade, ela ficou lá ouvindo a oração desse servo de Deus. E ele orava assim, o que ele confessava, o seu grande pecado é que naquele dia ele sentiu um pouco de indiferença com Deus e sentiu um pouco de frieza com relação a Deus. E ele dizia assim: Senhor, me perdoa por esse pecado. Então eu lembrei dessa história porque muitas vezes a gente vive situação de frieza espiritual, de desleixo, né? Essa questão de indiferença com relação a Deus, e não vê que isso seja algo tão grave, né? E esse livro vem mostrar não só isso como um problema, mas todas as consequências dessa questão, né? Uma outra coisa interessante, porque quando você lê o texto, né, você tem uma mensagem. E quando você se depara com essa mensagem, aí você tenta entender a situação do povo naquela época. Então, Alan já disse que naquela época era uma geração já nova, né? Uma geração, porque já temos aí 100 anos praticamente da construção do templo, né? Então você tem Neemias chegando que reconstrói os muros. E você vai ter uma ausência de liderança, por quê? Porque tudo indica também que mesmo sendo contemporâneo, Malaquias tenha exercido o seu ministério numa ida de Neemias de volta para o reino, né? Então, você tem ali uma ausência de liderança, né? Isso explicaria também o texto para nós, né? Essa ausência de alguns líderes. Provavelmente, nessa época, Esdras já tinha dormido no Senhor, né? E você tem Neemias que volta, deixa o irmão dele ali, mas você vê que há uma ausência. Então, a gente consegue entender um pouco o texto de Malaquias, dado a uma geração nova e uma falta de liderança contundente naquele período ali, né? É bem real o que você está falando, que o texto de Malaquias começa com uma palavra aos sacerdotes, né? A liderança daquela questão. Outra coisa relacionada ao contexto que seria importante a gente citar é que havia uma esperança messiânica que movia aqueles israelitas, né? Havia uma profecia que dizia que após o exílio, depois do retorno do exílio, o Messias viria, o Messias iria se manifestar. Então, obviamente que isso é real, é verdadeiro, e de fato, depois do exílio, o Messias veio, mas muitos tinham esperança de que isso seria muito logo depois, né? Bem imediatamente. E para muitos, com o passar desse tempo, começam a desanimar. Você vê, por exemplo, Esdras trazendo uma reforma, e aí o povo volta para Deus, e os pecados são os mesmos. Depois, 15, 20 anos depois, você vê agora Neemias tratando desses problemas. Quais são os problemas lá que são citados? A questão dos casamentos mistos, o desleixo com o culto, a questão dos dízimos, as questões de fidelidade com os mandamentos de Deus, e todas estas questões são levantadas, e aqui novamente levantado por Malaquias, né? Então tem a ver, talvez esses três fatores que nós citamos aqui. Uma nova geração que já não tem mais aquele fervor, aquele mesmo empenho, e que se afastaram da fé dos seus pais. Essa questão da liderança, uma liderança, né? Desse contexto, sabe-se, por exemplo, que Neemias, depois de ter cuidado do povo por décadas, ele precisou retornar para a Pérsia, né, para o reino, né?
E aí, nesse retorno, quando ele fica pouco tempo, e aí ele ele volta para Jerusalém, quando ele chega, a coisa aqui desanda, está desandada, ele precisa corrigir toda essa questão. Essa questão e a questão da esperança messiânica, que por muito tardar essa vinda do Messias, eles começam a desanimar na fé. Isso que tem até a ver com a gente no nosso tempo. A gente está aguardando a volta de Jesus, e aí Pedro fala que Deus não tarda a sua volta, né? Muitos têm desanimado por ter essa sensação de que parece que Jesus não vai voltar, mas assim como o Messias veio há 2000 anos atrás, certamente Jesus vai voltar e nós não podemos desanimar. Logo virá o dia do Senhor, né? Legal. Bom, mas vamos entrar então agora diretamente no texto do livro do profeta Malaquias. Você ouviu aqui algumas informações a respeito da pessoa do profeta, né? Quem foi o profeta Malaquias, e sobre esse momento histórico em que ele viveu e os leitores, né? Os primeiros leitores do livro também viveram. Mas vamos então agora para o texto bíblico, né? Então, se você já tem acesso aí ao texto, olhou o primeiro versículo de Malaquias, algumas versões começam com a palavra sentença. Sentença de Deus contra Israel. Por que o livro começa exatamente com essa palavra? Porque o livro começa dizendo que é uma sentença contra Israel. O texto aqui da NVI, ele diz assim, uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Quando a gente vai para o original, a palavra que é traduzida aqui por sentença, né, ela é massá. Tá? E se a gente for lá para Jeremias, capítulo 23, lá no versículo 33, a gente vai ler o seguinte, que é o mesmo termo, né? Quando este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, lhe perguntar qual é a mensagem pesada, olha como ela é traduzida aqui, pesada, né? Da qual o Senhor encarregou, diga-lhes, vocês são o peso. De novo, a palavra aparece aqui. Então, essa palavra sentença, ou como algumas versões traz, né, peso, né, o peso da palavra do Senhor, ela já está deixando claro para quem vai ler que a conversa não vai ser fácil não, né? Vai ser pesada mesmo, como a gente diz. Pode ser que, como alguns autores indicam, que a palavra amassar, ela tem também uma raiz de elevar, de subir. Pode ser que aqui a indicação seja que o tom vai ser mais áspero, mais agressivo, né? É quando você aumenta um pouco a sua entonação de voz, quando você aumenta um pouco a voz para falar com mais propriedade e assim ter a atenção do pessoal. E também passar a sua condição, o seu estado também, né? Que a conversa é séria, a gente não está brincando, né? É mais ou menos essa ideia que Malaquias começa. Então vamos imaginar o povo lendo esse texto ou ouvindo um dos sacerdotes lendo esse texto. E qual é a primeira palavra que ele pronuncia? É massá. Isso é peso. A palavra é de exortação, a palavra é uma conversa séria. Aqui a voz foi aumentada um pouco, né? Então o povo que naquele momento ouviu essa palavra entendeu que o texto que viria era uma chamada de atenção de Deus para a comunidade de Israel naquele período. Muito bom. Então, olha aí, é uma palavra séria. Mas não é interessante, pastor Alain? O livro começa dizendo que é uma palavra séria e que é uma palavra contra. Mas aí a gente começa o versículo 2 e no versículo 2 Deus diz para o povo, eu amo vocês. Já parte para Deus dizendo que ama o povo. Então começa uma palavra séria com uma declaração de amor, né, de Deus para o povo. Dá para comentar um pouco sobre isso, né, sobre essa questão? Deixa eu ler aqui o versículo 2 diz assim, eu sempre vos amei, diz o Senhor, mas vós perguntais, de que maneira nos tem amado?
É interessante que a gente vai ver isso muito, essas perguntas, né? Aqui, constantemente essas perguntas. Eu estava comentando com vocês antes da gente começar aqui esse programa, de que a impressão que eu tenho aqui é a conversa de um pai com um filho adolescente, né? É aquela geração nova que nós comentamos aqui, me arremete a essa imagem, essa figura de um filho que sempre tem a razão, que quer discutir com o pai, e o pai está dizendo, olha, eu preciso falar sério contigo e preciso te trazer algumas correções. Essa é uma figura aqui, né? Começa com essa palavra pesada, e aí a impressão que tem quando você diz, olha, vem coisa séria, e vem peso, vem denúncia, vem alerta contra vocês. E aí a primeira fala devia ser uma palavra dura, mas é uma palavra muito branda e muito boa. Dizer, olha, eu sempre amei você. Eu sempre amei vocês. Vocês sempre fizeram parte dos meus planos. É bonito isso aqui. É a palavra muito acalentadora aqui para eles. Mas assim, como vai vir mesmo daqui a pouco muitas denúncias, vai vir disciplina para esse povo, Deus está dizendo, olha, o que eu vou fazer daqui em diante não quer dizer que eu não ame vocês. Justamente farei isso porque eu amo vocês. Por amar vocês é que eu vou fazer isso. Me lembrou do texto do Novo Testamento que diz que Deus castiga, açoita aqueles que Ele tem por filho. Por mais que seja difícil a gente entender, mas nas Escrituras a disciplina ela é uma ação de amor. A disciplina tem esse relacionamento, né? Por quê? Porque a ideia é de você chamar a atenção para o bem, é de você chamar a atenção e tirar a pessoa do caminho do erro, do caminho da morte, do caminho da destruição. Então, por mais que seja difícil, talvez, nos nossos dias, na nossa cultura, a gente tentar relacionar, mas nas Escrituras, né, a disciplina tem tudo a ver com uma manifestação do amor. Tudo a ver, né? E aí tem uma questão séria de Israel com Deus nesse sentido, eles estão questionando o amor de Deus. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, e talvez um profeta que muito falou sobre isso é o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, no capítulo 33, ele fala isso, né, que com capítulo 31, ele diz assim, que com amor eterno vos amei, com esse amor vos atraí. Fala desse amor. Capítulo 29 fala, eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, como demonstração desse amor. E aí depois lá em Lamentações capítulo 3, já depois que o povo foi para o exílio, o profeta fala assim que graças ao grande amor de Deus que nós não somos consumidos. Então, nisso tudo, nessas palavras todas, é revelado esse amor de Deus por esse povo, o quanto Deus ama esse povo, o quanto que Deus cuida deles historicamente, cada ato de Deus, cada bondade de Deus com relação a esse povo. E, de fato, Israel é amado por Deus. A gente vai comentar daqui a pouco sobre isso, sobre as provas do amor de Deus. Mas o maior problema desse texto, e aí vem a denúncia, é que diante desse amor tão glorioso e demonstrado para esse povo, Israel, que é esse povo amado por Deus, de repente duvida desse amor. Ele duvida desse amor. Não só duvida, ele debocha desse amor. Ele recusa esse amor. Ele ignora por completo essa proposta de Deus para a sua vida. E aqui a palavra, até no sentido, né? Onde que Deus tem nos amado, ele diz assim, de que maneira nos tem amado? Quer dizer, quando que Deus nos amou? Que conversa é essa? Né? É o povo questionando aonde que nós vemos o amor de Deus. Isso é muito sério. Né? Tem um livro que o autor escreve, esse livro baseado em Malaquias, que ele fala sobre os 7 passos para a frieza espiritual. E aí, o primeiro passo que ele descreve como um passo para a ruína do povo de Deus é questionar o amor de Deus, que é o que Israel faz aqui, questiona o amor de Deus, que é algo muito terrível, assim, né? Porque é assim, quando você gosta de alguém, né?
quando a gente estava, nós três aqui somos casados, quando estávamos lá conquistando a esposa, né? Quando lá no início do namoro, quando a gente recebia uma declaração de amor, né? E que começava ali o relacionamento, como que a gente recebeu essa primeira declaração? Né? Claro que é com muita alegria, com muita satisfação. E imagina assim, qual que seria essa reação? E aí a gente poderia aplicar isso, qual deveria ser a reação de Israel para com Deus, de um Deus glorioso que diz, eu te amo, eu amo você, eu sempre amei você. A resposta de Israel para Deus é uma resposta de muita desconfiança e beira aqui o deboche, não, saber aqui a blasfêmia. Quando foi que ele nos amou? Ele nunca nos amou. E uma coisa interessante é que você lê o texto e assim, é o profeta, né, dialogando com Deus e com o povo. É o profeta. Então, Deus está usando o profeta aqui. E aí, o profeta sai com essa que você leu aí, com esse versículo, né? Uma declaração de amor de Deus. Assim, pensa no povo recebendo essa palavra. O povo pensando assim, mas como é que ele sabe disso? Que a gente duvida, que a gente questiona. Sim. Só que Deus é um Deus que ele ouve o lar, a oração, a conversa. Sim. Deus é um Deus atento. Esse é o povo, sabe de todas as coisas. Uma oração do coração. Isso, da inquietação que passa no meio do arraial do povo. Deus sabe, Deus ouve. E ele... Quem falou isso para o profeta, né, pastor? Isso aí. Deus ouvia a murmuração desse povo. Deus ouvia. Então, vocês estão dizendo no coração de vocês isso, né? Então quer dizer que Deus ouve as nossas reclamações também quando a gente está em casa, quando a gente está ali falando sozinho. Deus, que é um Deus presente, que um Deus que nos ama, Ele nos ouve também. É isso aí. Então veja, é uma palavra... O livro do profeta Malaquias começa então dizendo que é uma palavra séria, é uma palavra de advertência, não é uma palavra em favor e nem para Israel, é uma palavra contra Israel. E a primeira coisa que Deus resolve dizer é, eu amo vocês, sim, mas ele sabe que o povo questiona. Sim, então todo o primeiro bloco agora, a partir do versículo 3, parece que o profeta, sendo usado por Deus, vai tentar mostrar para o povo como Deus tem amado o povo. Né? Os versículos seguintes agora parece que vão responder essa pergunta, né? Em que tem nos amado, para depois entrar nas advertências. Então, a partir do versículo 3, Deus começa a provar e mostrar para o povo as provas desse seu amor. E aí no versículo 3 a gente tem uma expressão famosa que é a expressão amei a Jacó, mas aborreci a Esaú. Como entender essa expressão, como ela se conecta com esse contexto aqui? E aí a gente já aproveita essa expressão para perguntar, né, com base nela, será que Deus tem preferidos? Esse primeiro versículo é o que nos ajuda a entender o texto, né? Não dá para ler essa parte sem levar em consideração o que a gente acabou de falar aqui, que é a declaração de Deus. Então, ó, é o versículo 2 isso, e o versículo 3. Né? Eu vou ler porque ele diz assim, ó, não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Ó que interessante, né? Deus acabou de falar assim, ó, eu amo vocês. Como? Que amor é esse? Né? Então tem essa pergunta. Aí Deus começa, não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras da sua herança em morada de chacais do deserto. Então, o povo questiona, mas como? Que tipo de amor? Como? Quando? Né? E o que Deus faz? Deus faz com que o povo lembrasse da história. Quando Deus cita aqui Jacó e Esaú, Esaú e Jacó, Deus está querendo que eles façam uma reflexão na história deles, para que eles percebam que durante a história o amor de Deus esteve constantemente presente nos descendentes de Jacó, que é esse povo aqui. Né? Então Deus fala assim, olha, Jacó,
e Esaú. Esaú tinha todo o direito de primogenitura. Não era um camarada perfeito? Não. Jacó era? Também não. Tá? Não era o camarada mais perfeito. Ele enganou o irmão, se aproveitou, aliás, de uma situação do irmão, ele enganou o pai, então não era. Mas Deus, pela sua soberania, resolve escolher e depositar o seu amor em Jacó. Isso é, nos descendentes de Jacó. Jacó representa aquele povo naquele momento. Eu não escolhi vocês, a prova do meu amor, né? Então, o povo, ele teve a oportunidade de fazer uma leitura histórica naquele momento e poder ver, pontuar o quanto que Deus fez durante toda a vida daquele povo. Então, não dá para a gente ler esse texto de aborreci a Esaú fora desse contexto. Não é Deus querendo dizer que Esaú nasceu apenas para cumprir um projeto de condenação eterna, de negação eterna, não. Simplesmente que nesse contexto aqui, Deus está provando que o amor dele foi sobre Jacó, e aquele povo que naquele momento representava Jacó era o objeto daquele amor de Deus que repousou por soberania própria dele, né, de escolha em Jacó. E também indica que por meio de Israel viria o Messias, né? Não pelos edonitas, né? Mas por meio de Jacó. Isso foi graça de Deus. Que privilégio, né? Que então, privilégio. Que é interessante essa questão de relembrar a história, como você comentou, porque esse questionamento e essa dúvida do amor de Deus para com Israel não faz o menor sentido. E é um grande ato de ingratidão. Está sendo muito ingrato Israel aqui. E pelo que você explicou, é assim, olha a história de vocês, veja o que Deus fez na história de vocês. Será que vocês mereciam ser quem vocês são? E aí lembro até o texto que eu citei aqui de Jeremias, né? É graças ao grande amor de Deus que nós não fomos consumidos. Já éramos para ter sido destruídos para sempre. Mas Deus nos ama tanto que a gente tá de pé aqui. Eles deveriam reconhecer isso, né? Eu comentei aqui da figura do filho, né? Que discute com o pai, que quer ter a razão. A impressão aqui é assim, é como se o pai desse tudo para esse filho. Aí no dia que o pai nega um presente, dá todos os presentes, mas nega um, ou não, ele passou por alguma dificuldade, já é o suficiente para ele questionar tudo. Deus nunca me amou. E assim, a gente é assim muitas vezes, né, pastor Adeus? Da gente não perceber a ação de Deus na nossa história, na nossa vida. E aí quando a gente passa um perrengue, assim, passa uma situação complicada e a gente já esquece de tudo que Deus fez na nossa história. Gente, por que Deus escolhe Israel? Por quê? Então, assim, quantas outras nações, né, chegaram juntos com Israel? Então, mas por que Deus escolhe dentro dessa corrida? Porque Deus ele é soberano. E é isso que Deus quer mostrar. Tá? Se a gente voltasse um pouquinho assim, Abraão não era o homem mais perfeito que a gente sabe a história. Não. Israel não era a nação mais evoluída, não. Você já tinha outras nações muito mais desenvolvidas e evoluídas, mas por que Deus escolhe? É por uma questão soberana dele. E isso tem que ser interpretado como amor. E a despeito do merecimento desses personagens envolvidos aí no correr da história, né? Abraão, Jacó... Pega Esaú e Jacó. Quem é mais santo ali? Esaú cometeu falhas, mas Jacó, quem era Jacó? Quem era? Né? Isso aí. Irmãos, eu acho que vale a pena aproveitar que a gente está falando dessa expressão, né? Amei Jacó e aborreci Esaú, para deixar claro, né, com essa expressão aqui, que essa expressão ela não está falando de... a expressão aborreci Esaú não se refere ao destino eterno de Esaú. Não há né? condenação. Como algumas pessoas usam esse texto para dizer, né, que na eternidade Deus escolhe algumas pessoas para serem salvas e outras pessoas ele escolhe, elege para a perdição eterna. Então esse texto aqui ele não foi escrito aqui para falar do destino de indivíduos, né, da salvação de indivíduos, mas é simplesmente essa ideia, muito bem comentada aqui pelo pastor
Adailton, pelo pastor Alain, que Deus ele decidiu na sua soberania escolher Jacó para ser o cara por meio do qual a nação de Israel, Sim. a nação de Israel viria, né? Então, Messias nasceria a partir de Jacó, a despeito do merecimento dele, né? Mas os versículos 4 e 5, na sequência aqui, os versículos 4 e 5 falam um pouco sobre Édom, que é a nação que descendeu de Esaú, né? São os descendentes de Esaú. O que esse texto ensina sobre Édom, ensina sobre a grandeza de Deus e como esse texto está conectado com esse assunto que Malaquias vem falando, vem desenvolvendo relacionado ao amor de Deus por Israel? Sim. O versículo 4 e 5 diz assim: ainda que Edom, diga, estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. E o Senhor dos Exércitos diga assim, eles não reconstruirão. Eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terras de maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Com os olhos vereis e direis, o Senhor é grande até mesmo além das fronteiras de Israel. Então aqui está falando de Edom, Edom, né? São os descendentes de Esaú, que era uma nação. Né? Então você perguntou o que a gente pode aprender com isso, né? Então aqui eu vejo nesse texto que essa nação foi disciplinada por Deus. Né? Disciplinada por Deus. Embora Jacó e Esaú tenham feito as pazes, tenham lá, como está escrito em Gênesis, né, descrito ali, eles se reconciliaram, o mesmo não aconteceu com os descendentes deles. Né? Entre essas duas nações, Edom e Israel, houve uma rixa, se instalou uma questão de uma rivalidade entre eles, e isso resultou em muitas guerras, conflitos, principalmente da parte de Edom com relação a Israel. Alguns episódios de muita hostilidade, de guerra, e depois assim de raiva mesmo, de rancor mesmo. Tem um fato que é narrado nas Escrituras, lá em Números, no capítulo 20, a partir do versículo 14, lá descreve uma cena que o povo de Israel está no deserto, próximo a entrar na Terra Prometida, já tinha passado muito tempo lá no deserto, e agora eles precisavam entrar na Terra Prometida, e para isso ele vai passar lá no território dos Edonitas, né? E Moisés, liderando esse povo ainda, ele envia alguém lá para pedir permissão para passar pelo território deles. E eles não iam entrar nas cidades, não iam passar por uma estrada, né, a estrada dos reis. E eles pedem, olha, nós não vamos mexer na lavoura de vocês, não vamos nem tomar água de vocês. E se caso a gente usufruir de alguma coisa, a gente vai pagar isso, pagar pedágio para passar aqui. E ele imaginava assim, porque eram nações irmãs, né? São filhos de Abraão, digamos, né? São filhos de Abraão. Então ele imaginava que não teria dificuldade com relação a isso, mas a resposta dos edonitas ali com Israel foi muito dura. Eles não passem aqui. Se vocês passarem aqui, nós vamos pegar a arma contra vocês, vamos matar vocês, vamos lutar contra vocês. E aí Moisés insiste, nós somos irmãos, nós não precisamos brigar. E assim, eles são muito duros. E assim, essa rixa que é descrito em Números, continua em toda a história. Sabe-se, por exemplo, que quando Jerusalém foi destruída, os profetas dizem isso, Jeremias descreve isso, que Edom comemorou, né? Gostou da história, né? E que os edonitas se aliaram aos babilônicos para destruir Israel e Jerusalém. Então, diante dessa situação, a Bíblia diz que um pouco tempo depois, né, um pouco antes de Israel ser restabelecido, Edom deixou de existir, Edom foi destruído, aquele país.
E aí a palavra de Deus aqui é que por conta de tudo isso, de todo esse contexto, Deus não permitiria mais que Edom se reconstruísse, né? Ao mesmo que ele diz assim, mas para Israel, eu vou permitir, eu permiti que vocês... Mesmo eles tendo pecado, desobedecido. Tão igual quanto Edom, né? Mas Deus, na sua graça, na sua soberania, permitiu e trouxe juízo sobre aquela nação, não permitindo que eles se refizessem. E por graça e por amar tanto Israel, permitiu que eles se refizessem. Então aqui é mais uma prova do amor de Deus. Mais uma vez Deus está dizendo, você quer uma prova de que eu amo vocês? É que Edom falhou e eu trouxe juízo sobre eles, e eles não vão ser, nunca mais vão ser uma nação. Podem até se construir, mas eu não vou permitir. Agora vocês também pecaram e erraram, e eu amo tanto vocês que eu vou permitir que vocês se reconstruam. De fato, vocês se reconstruíram, isso é uma prova do meu amor por vocês. Mas assim, o que essa história nos ensina? Nos ensina que Deus pode julgar nações. Sim. Que Ele é soberano não só sobre Israel, não só sobre a igreja, sobre os cristãos. Deus é o Senhor de toda a terra e todas as nações, e nações podem experimentar o juízo de Deus. Ou seja, nós vivemos no Brasil. O Brasil pode experimentar, sim, juízos de Deus. E isso é bíblico, é correto. E assim como Deus pode demonstrar, né, seu amor e graça sobre nós, trazendo misericórdia sobre a nossa nação. Por isso que a gente deve orar pelo país, né? Deve orar pelo nosso povo. E mostra tudo aqui, que Deus é Deus, não só em Israel, mas além das fronteiras de Israel. Ele é Senhor de toda a terra. A reclamação deles, a reclamação do povo, não era consistente, não se justificava, né? Não dá. As provas, ainda mais essa, da comparação das duas nações, né? E Deus falou assim, eles não vão continuar, mas vocês vão continuar, né? Era para ser lida, era interpretada, era a leitura que eles deveriam fazer. Apesar de todas as coisas, grandes coisas fez o Senhor por nós, né? Era o que eles deveriam continuar falando. Acho que uma questão importante a destacar, né? Por que esse grande amor de Deus, né? Porque Ele permite que Israel seja reconstruída e Edom não seja reconstruído, né? Acho que vale mencionar também o próprio fato que Deus escolheu Israel para ser luz para as nações. Deus escolheu Israel para trazer o Messias. Então, assim, a gente não pode estranhar esse tratamento especial com Deus no Antigo Testamento para essa nação, porque havia um propósito com aquela nação. Ele quer que essa nação seja luz para todas as outras nações, e não é que ele não ame as outras nações. Todas as outras nações serão abençoadas a partir de Israel. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa, né? É isso. Você que nos acompanha até esse momento, pela graça de Deus, a gente deu uma analisada nos 5 primeiros versículos de Malaquias, né? Veja, em apenas 5 versículos, quanta riqueza a gente tem na palavra de Deus, né? Um texto extremamente rico, um texto extremamente edificante, que ensina muita coisa para a gente. Tenho certeza que se você está aí com a Bíblia aberta, acompanhando, deu para tirar várias lições, ensinamentos, tomar nota de muita coisa aí do livro do profeta Malaquias. Nós estamos partindo para o final do nosso estudo de hoje, esse primeiro estudo dessa série sobre o livro do profeta Malaquias, e eu queria que os nossos convidados colocassem para a gente agora, nesse momento final, ao menos uma aplicação relacionada a esses 5 primeiros versículos. Então eu queria que o pastor Adailson e o pastor Alan, né, cada um fizesse pelo menos assim uma aplicação, né, para a nossa vida, né, uma grande lição que a gente extrai desses 5 primeiros versículos para o tempo de hoje. Aí a gente já caminha para o final do nosso estudo. Pastor Adailson, comece você, tire aí fale para aqueles que nos acompanham uma aplicação desse trecho e depois, na sequência, o pastor Alan. É que apesar das dificuldades, das tribulações, apesar de todas as aflições que o crente vem a passar, porque a vida ela é assim, né?
nenhuma delas deve ser levada em consideração a ponto de nós colocarmos sobre Deus, né? Ou deixar com que elas atrapalhem a nossa fé, ou influenciem a nossa fé, a ponto da gente, levado pelas situações difíceis, pelas circunstâncias da vida, a gente duvidar do amor de Deus, né? A exemplo do povo na época de Malaquias, né? E que Deus ouviu a reclamação, aliás, ouvia a reclamação do povo, e que era uma reclamação injusta, né? Se nós formos fazer uma parada histórica nas nossas vidas, voltar um pouco atrás, nós havemos de ver o quanto que Deus ele foi presente nas nossas vidas em diversas situações, como prova do grande amor dele. Então, circunstâncias, como eu sempre falo, são circunstanciais, né? Elas não são base para a gente tomar ou dizer que Deus não nos ama, né? Elas vêm, vão, voltam, né? O amor de Deus não. O amor de Deus está sobre nós, como diz as Escrituras. Graças a Deus. Importante aqui a gente pensar sobre a questão do amor de Deus Pai que nos corrige, né? O grande amor de Deus que também é corretivo, é ensinador, que disciplina. O texto de Hebreus, no capítulo 12, o autor ali fala sobre isso, né? Que Deus disciplina aquele que Ele ama. Então, para Israel, dá a impressão assim que eles aceitavam com muita facilidade que Deus trouxesse julgamento sobre as nações da terra. Mas eles tinham muita dificuldade de compreender o juízo de Deus e a correção do Pai com eles, né? Ao ponto deles questionarem o amor do Pai, né? Dizer, como Deus tem nos amado e a gente está sofrendo, né? Como que é isso? Então, essa palavra me faz refletir sobre essa questão, né? Como um pai que ama o seu filho, Deus corrige o seu povo no desejo de dirigir para o caminho certo. E aí a gente lembra da palavra de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as circunstâncias da vida, Deus usa para o nosso amadurecimento, né? Todas as circunstâncias, inclusive as situações difíceis, as complicações que nós enfrentamos, Deus permitir que a gente passe por alguns vales, né? A Bíblia diz que a vida cristã não é só não é uma redoma de vidro, né? Hora ou outra a gente enfrenta, não simplesmente por juízo ou por disciplina, mas até mesmo por circunstâncias da vida. Deus permite a gente passar por aquilo que a gente descreve muito bem como o vale, talvez o vale da sombra da morte. Mas mesmo lá, Ele nos ama. Mesmo lá, a gente pode dizer, o Senhor está conosco e Ele está comigo, a sua vara, o seu cajado me consola. E ainda, além disso, né, o fato de Deus nos corrigir, de Deus denunciar muitas vezes o nosso pecado, usar a sua palavra, usar alguém, assim como Deus usou Malaquias para falar com Israel, Deus pode usar meios hoje de nos apontar os erros e também nos colocar em situações em que nós estamos sendo disciplinados, poder conseguir enxergar nisso o amor de Deus. Né? Deixa eu ler o texto de Hebreus, pastor Leo. O texto de Hebreus é Hebreus capítulo 12, o versículo 5 e 6, aí se vocês quiserem comentar também comigo, é esse texto que diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune todos os que recebem como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? E assim ele continua dizendo assim, que se nós somos filhos legítimos, nós vamos experimentar esse amor de Deus que nos disciplina. Então, que nós possamos nos sujeitar à disciplina de Deus, nosso Pai,
porque esta é uma forma dele provar o seu amor para conosco, né? E é uma prova de que a disciplina é uma prova de que Deus nos ama, e aqui o texto de Malaquias mostra isso. Olha, se eu estou corrigindo vocês, é porque eu amo vocês como filhos, vocês são meus filhos e eu quero cuidar de vocês. Amém, graças a Deus. Pastor Adailson, ora pra gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa, diante do amor de Deus, né, pelo seu povo, demonstrado, falado tanto por nós hoje nesse programa, a despeito dos nossos erros, diante do amor de Deus, diante da correção de Deus, né, que a gente saiba continuar confiando nele e não desprezar isso, nem o seu amor soberano e nem a sua correção. Apresenta diante de Deus a vida de cada um de nós. Oremos. Deus, nós te agradecemos, Senhor, ó Deus, pelo estudo da Tua Palavra, pela iluminação do Teu Espírito que nos faz entender e compreender a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, que está expressa, Senhor, na Palavra. Nós te agradecemos. Abençoa, Senhor, com esse estudo, todos os Teus filhos e filhas que nos assistem, Senhor. Que a iluminação do Espírito alcance a todos eles e que eles, ao entenderem, Senhor, coloquem na prática da vida e do dia a dia, ó Deus bendito, a palavra de hoje, Senhor. Muito obrigado. Que a gente entenda, Senhor, ó Deus bendito, que Tu nos ama. E como um pai que ama muito, Senhor amado, ó Deus, os seus filhos, ó Pai bendito, irá nos disciplinar. Deus bendito, que a disciplina, Senhor amado, ó Deus, seja entendida por todos nós como manifestação de amor, ó Deus, de cuidado, de carinho e de, Senhor amado, ó Deus, proteção para os seus filhos. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estudo. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, pastor Adailson. Muito obrigado, Amém. Pastor Alan. Estamos chegando ao final desse programa Texto e Contexto. E antes da gente terminar esse programa, deixa eu falar para você de uma novidade muito especial da editora da nossa denominação, que é a editora Promessa. Nós já falamos aqui algumas vezes no programa Texto e Contexto, já demos aqui algumas dicas de leitura da editora Promessa, de algumas publicações da nossa editora. E agora, nesse mês de agosto, a editora Promessa está lançando mais uma edição, em parceria com o Ministério de Mulheres, mais uma edição da revista O Clarim. Para aqueles que acompanham a revista O Clarim, esse ano de 2020, a revista O Clarim faz 50 anos de publicações. Então essa edição será uma edição especial, uma edição comemorativa dos 50 anos da revista O Clarim, e ela traz como matéria de capa o seguinte tema: que mal fizemos a Deus. Que mal fizemos a Deus. Então, essa matéria de capa vai discutir um tema muito interessante, que é como entender as grandes catástrofes, sofrimentos, né, que os seres humanos enfrentam à luz da verdade bíblica da existência de um Deus que é bom, de um Deus que é bondoso. É como um Deus bom pode permitir que a humanidade sofra. Então, o problema do mal vai ser discutido exatamente por conta da pandemia que assolou o nosso mundo. Então, que mal fizemos a Deus? Não deixe de adquirir a revista O Clarim, esse próximo lançamento da editora Promessa, e quando você for acessar o site, a loja virtual da editora, para verificar a revista O Clarim, você vai perceber uma outra novidade também, que é a questão do preço do frete. A editora conseguiu fechar uma parceria para diminuir o valor do frete, para que a revista chegue nos mais diferentes lugares do Brasil a um preço acessível, né, para que todos tenham acesso a essas literaturas da editora. Então fica aí essa dica no finalzinho desse programa Texto e Contexto. É isso, até a próxima semana. Nós continuaremos estudando o livro do profeta Malaquias e refletindo na palavra de Deus. Foi uma alegria
ter você conosco, que Deus o abençoe e tenha um bom restante de semana, no nome de Jesus.